E aí, pessoal? Antes de decolarmos com as nossas conversas, temos um recadinho super importante. Tudo que você vai ouvir por aqui, as ideias e as histórias, são sempre a opinião e a experiência pessoal dos nossos convidados e também da nossa equipe. Pense nisso como uma boa conversa entre amigos. Nosso objetivo é informar, inspirar e entreter você. Mas o que falamos aqui não é um conselho profissional para você seguir ao pé da letra, seja em finanças, na carreira ou em qualquer outra área. Cada jornada é única. Então, se você precisar tomar decisões importantes, a dica é sempre buscar profissionais qualificados e fazer a sua própria pesquisa. Combinado? A gente se diverte muito fazendo o foguete na Europa e esperamos que você também curta muito. Fala, aventureiro e aventureira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foguete na Europa. Eu tenho aqui a imensa satisfação de estar trazendo histórias para vocês, histórias que vão servir, eu acredito que como exemplo de superação e histórias que tocam o nosso coração. Hoje eu vou conversar com o Bedete. Ele é uma pessoa formidável, eu tenho certeza que vocês vão amar a história dele. E quero já aqui dizer o seguinte, se você chegou até aqui, você já tem que deixar o teu curtir aqui, tem que curtir já o nosso vídeo, tem que se inscrever no nosso canal e tem que ativar aí o sininho que fica aí embaixo, para que você possa receber sempre as notificações quando a gente lançar vídeos novos, tá bom? Então se você chegou até aqui nesse momento, você tem que fazer isso já para ajudar o nosso canal a continuar crescendo e já divulga aí para os teus amigos. O nosso canal ele tem um foco sempre de trazer histórias de brasileiros, histórias de imigrantes, de pessoas que largaram tudo no Brasil e vieram aqui viver um sonho ou viver uma história. Tá? Eu quero compartilhar hoje com vocês essa história sensacional do Bedete, que eu tenho certeza que vai tocar o coração de vocês. Então, Bedete, muito obrigado por ter aceito fazer parte dessa entrevista. Eu sei que não é fácil para muitas pessoas falar de frente para a câmera, né? Várias pessoas do qual eu estou entrevistando, elas sempre falam assim, ai meu Deus, eu sou tímida, não sei o que e tal. Mas que bom que você topou, né? E de tudo que a gente já conversou, acho que vai ter muita coisa legal aqui para as pessoas assistirem, vai servir de exemplo e talvez a gente toque aí no coração de algumas pessoas, tá? Então assim, seja bem-vindo ao Foguete na Europa. Eu queria que você se apresentasse aí e falasse quem é o Bedete, né? Para que a gente possa te conhecer melhor e depois a gente vai desenvolvendo algumas perguntas pertinentes durante a entrevista. Obrigado, eu estou muito feliz de fazer parte, gente, desse negócio incrível do Foguete na Europa. Que massa, que massa. Prazer te conhecer, um prazer participar. Eu sou Vitor Bedete, mas todo mundo me chama de Bedete. Eu sou quilombola da Zona da Mata de Minas Gerais. Sou de um quilombo Fátima, Gangazumba. E aí segui uma trajetória acadêmica que era para poder pesquisar, estudar a população quilombola. Trabalho com cinema, com audiovisual, narrativas, né? E tenho trabalhado aqui em Portugal, na Universidade do Porto, com uma pesquisa que está relacionada com os povos originários do Brasil, povos tradicionais, que é a população quilombola. Então, estou nesse percurso aí. Vou dividir na minha vida, né, entre academia, parte acadêmica, científica, né, produção de audiovisual, fotografia, e também tenho um ateliê de roupas artesanais, que é de roupas de origem quilombola, que eu chamo de costura ancestral. Tem 16 pessoas que fazem parte desse processo, que é o nosso mini quilombo da costura, que é onde eu faço essas roupas que eu estou vestindo aqui hoje. Estou com uma roupa de origem africana, né, com tecidos de origem africana, com uma costura quilombola, com tecidos de Cabo Verde. Estou de cabelo black power, um bigodinho na régua. Estou aqui me áudio descrevendo para as pessoas. Que maravilha, que maravilha. Olha, assim como a gente conversou, acho que talvez as pessoas que estão ali do outro lado agora estejam se perguntando o que é ser quilombola, tá? O que é isso, né? Fala um pouco dessa história, o que é ser quilombola? Para explicar sobre o quilombo, eu olho para você, para as pessoas. Fica à vontade, do jeito que você quiser, se você sentir confortável. Aí, vou olhar para as pessoas e para você, né? Duas pessoas bonitas, né? Você que está assistindo, ele também, então vou dividir o olhar. Mas a população quilombola, ela surge, assim, historicamente, a gente parar para pensar, sempre gosto de explicar isso, fazendo uma reflexão sobre o processo de colonização, processo que, né, historicamente a gente conhece como processo de escravidão. Imaginem que, sempre que a gente fala sobre escravidão, vem na imagem pessoas acorrentadas, pessoas presas, pessoas sendo agredidas. Então, se você parar para perguntar, se eu perguntar para você agora, né, quando você pensa no período da escravidão, qual a imagem que vem? Vem isso, que é o que está no livro de história, que está nos filmes.
Mas eu gosto de fazer uma analogia para as pessoas entenderem o que é quilombo, e aí vocês vão entender por que eu estou falando isso, para poder explicar de fato o que é o quilombo, né? Eu gosto de trazer essa perspectiva histórica antes. A gente parar para pensar que o processo de colonização, ele é similar, vamos conjugar aqui, entre aspas, como uma relação abusiva. Então, hoje, popularmente, as pessoas têm discutido muito sobre isso, sobre relações abusivas. E aí, numa relação abusiva, primeiro o abusador tira a rede de apoio da pessoa. Então, essa pessoa geralmente já não participa mais dos eventos, já não participa mais da dinâmica social, começa a sumir do ciclo de amigos, né? Essa pessoa começa a ser impedida sutilmente de frequentar ambiente familiar, vai perdendo a rede de apoio, a rede de afeto. Depois essa pessoa, ela começa a ser enfraquecida subjetivamente, no sentido assim, aquelas violências que às vezes a gente não mensura que é violência. Você chega super empolgado para contar para uma pessoa, eu vou fazer uma prova de um concurso. Aí a pessoa fala assim, mas é tão concorrido, será que vale a pena? Será que você vai conseguir mesmo? Já jogando a sua capacidade, né, como se você não fosse capaz de fazer aquilo, sutilmente. É óbvio que tem as violências diretas, do tipo, mas você não vai conseguir, você não estuda, você não é para isso. Mas as violências sutis, às vezes, não são mensuradas. E elas são altamente estratégicas. E são impactantes na vida do ser humano. Ela tem um poder de devastação enorme. É porque é uma semente que planta da dúvida na tua cabeça. Exatamente. Né? Você começa a sentir assim, será que eu sou capaz mesmo? Eu não vou nem fazer essa prova, não. Aí você começa a parar de fazer as coisas. Isso. Né? Aí depois, por fim, você começa ainda a sentir uma culpa do, essa pessoa às vezes não vai querer estar comigo porque eu sou assim, eu não dou conta das coisas, não me sinto bem. Sua autoestima dilacerada. E aí, por último, vem a agressão física. E aí a gente tem na sociedade a ideia de que a agressão física ela tem um efeito mais traumático do que todas as violências que a pessoa já está sendo submetida. Né? De acabar com as características dela, de ela não se sentir mais capaz, de sentir a autoestima dilacerada. Então, numa relação abusiva, essa dinâmica acontece. Quando tem a violência física, é como se houvesse um impacto maior. E as pessoas do lado de fora questionam. Por que essa pessoa sai dessa situação? É tão maltratada e ela permanece ali. É uma coisa tão complexa subjetivamente, aquela pessoa foi tão devastada, tão dilacerada, que ela perdeu a perspectiva, ela perdeu a autoestima, ela perdeu a fé, ela perdeu tudo que ela tinha, a rede de apoio. Sim. Ela está sozinha. Então, quando tem a violência física, é mais uma violência que aquele corpo sofre, Sim. que aquela pessoa sofre. E aí eu estou falando aqui de uma relação que é abusiva, do abusador, mas eu gosto de fazer uma analogia disso com o período de escravidão, porque quando o colonizador chega para poder escravizar os povos africanos, primeiro é retirado deles a rede de apoio, então eles são mudados de lugares, né, nesse navio vai uma pessoa desse lugar, eles misturam as pessoas, você é impedido de falar o seu nome. Eles desmontam a família. Desmontam completamente a família, dilaceram a família, tira a rede de apoio, aspectos culturais, eles destroem absolutamente tudo, como se aquilo ali fosse inferior. Então, aí vai abalando a autoestima, vai destruindo, dilacerando aquela autoestima, a subjetividade. E aí todo o processo que está associado aí a esse aspecto que se parece muito com uma relação abusiva. E aí quando tem a violência física, parece que ela tem um efeito mais traumático. Então quando a gente, por exemplo, pensa no período da escravidão e pensa na violência física, é porque socialmente é como se isso tivesse mais efeito traumático. Mas às vezes é negligenciado o que aquela humanidade, a humanidade daquela pessoa, aquele ser ali dentro, está completamente devastado. O sentimento, a sensação, a subjetividade, ele perdeu tudo. Então, quando acontece o processo de escravidão, os quilombos eles vão se formando como uma resistência a esse processo, aquelas pessoas que conseguiram escapar dessa violência, conseguiram sobreviver a essa violência, elas vão juntas constituindo uma forma de sociedade que seja capaz de devolver para ela a rede de apoio, de devolver para ela a subjetividade, de devolver o nome para ela, a língua, a cultura, os aspectos culturais e valorizar isso como algo que deve ser respeitado, valorizado, né, e fortalecido afetivamente. Então os quilombos eles se formam a partir daí, né, de uma estratégia de te devolver aquilo que essa violência tentou aniquilar. Essa violência, inclusive psicológica. Psicológica. Muito mais psicológica do que propriamente do que física. Propriamente física. É porque a gente não consegue mensurar, né, o impacto psicológico. Porque quando você tem uma violência física, alguém te agride... Ela é visível. Ela é visível, você faz um corpo de delito, você sabe que aquilo está no corpo, está ali. Mas o que é psicológico é uma devastação que demanda anos de reconstrução, às vezes. Né? Aqui você, por exemplo, toma um soco no rosto, fica roxo, daí a pouco cicatriza, aquilo fica ali, a marca daquela violência física
ela vai embora, mas a subjetividade não. Aquilo você vai precisar de tempo para reconstruir, Sim. né? Para se sentir, O né? impacto emocional, ele é muito mais profundo do que o impacto físico. Exatamente. Porque o corpo se cura, mas às vezes a mente não. Exatamente. Aí você vai pensar, por exemplo, na perspectiva histórica, né? A gente tem 354 anos aproximadamente de escravidão versus apenas 135 de abolição. E abolição entre aspas, né? Sim. E aí você vai ver que até hoje a população negra, a população quilombola, que foi, né, enfim, é uma população que está nesse movimento de resgatar a sua subjetividade, de resgatar a sua autoestima, de resgatar a sua integridade. Então, por exemplo, quando eu me apresento e falo sobre mim, falo sobre a roupa que eu estou usando, eu falo com orgulho, eu falo com desejo de falar, porque me achar capaz, me achar interessante, reconstruir essa autoestima, é uma conquista muito dolorosa. Sim. Então não posso deixar qualquer sensação estranha me tirar isso, me tirar essa alegria e essa afirmação de poder dizer assim, que hoje eu me acho capaz, hoje eu me acho interessante, hoje eu me acho bonito, porque é um quilombo inteiro de força, né? Um quilombo inteiro que vai restaurando essa identidade. É como se a minha identidade, quem eu sou no mundo, fosse encontrar um lugar de consciência dentro do quilombo. Sim. Então, por exemplo, agora eu estou aqui em Portugal, estou na Europa, estudo sobre o quilombo, estando aqui em Portugal, e eu faço o tempo inteiro esse exercício. Quando eu passo por alguma situação que é desagradável, a minha memória retorna ao quilombo. E aí eu lembro qual que é a minha identidade, eu lembro de onde eu vim, eu lembro que ali os aspectos da minha subjetividade que tentaram aniquilar historicamente, e a gente luta cotidianamente, a gente está lutando por coisas básicas, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, abolição entre aspas, Sim. a gente está lutando por coisas básicas, porque as pessoas, quando teve a abolição, elas foram lançadas de volta na sociedade sem nenhum tipo as pessoas negras... De apoio. Sem direito à moradia, à educação, a nada. E isso está no DNA da memória nacional do Brasil, né? Então a gente está lutando hoje por coisas básicas, né? Ainda. Então, né? Por exemplo, parte do terreno onde a gente mora lá na Zona da Mata, a gente perdeu. Então, assim, a gente está lutando hoje. Então, enquanto eu estou aqui com você, conversando na entrevista, conversando com vocês, tem uma galera, população quilombola, população originária, lutando por direitos que são básicos, né? E aí, quando a gente está nesse movimento de lutar por direitos que são básicos, na energia da sobrevivência, às vezes a gente não tem a perspectiva de poder sonhar com outras possibilidades. E você me falou, a gente conversou um pouco sobre isso daí que você estava falando, teve aspectos que eu achei muito interessante do que você falou. Você nasceu no quilombo. Sim. Você nasceu lá, né? Então a tua vida foi uma vida extremamente rural. Extremamente rural. E você falou sobre a conexão, né, que é feita com a natureza. Né, que não é que seja inferior, não é nada melhor ou pior, mas a tua cultura, a cultura quilombola, ela tem muito isso da conexão com a natureza, você entender o movimento da natureza, para que você possa tomar uma decisão, você entender ali o processo, quando plantar, quando colher, por quê, o canto do pássaro, coisa e tal. Cara, eu achei isso sensacional. E você falou também sobre a questão de como o conhecimento é passado. Eu queria que tu falasse um pouco disso para as pessoas, porque eu achei uma coisa tão interessante, né? A gente comentou um pouco sobre o hermetismo também, que eu disse que tinha muito disso do discípulo e do mestre, do conhecimento ser passado de lábios para o ouvido, né? De um para o outro, e você comentou isso daí, eu achei muito interessante, porque tem a ver também com uma coisa muito transcendental, uma coisa milenar, né? Então fala um pouco sobre isso, eu acho muito importante. É interessante que no início você perguntou, né, o que é o quilombo, né? E aí eu usei esse exemplo, né, historicamente, para poder tentar explicar um pouco do contexto que o quilombo é formado. Mas se a gente for ver na prática as características quilombolas, são sociedades que vivem ali organizadas, com essa ideia de resgatar aspectos culturais que tentaram destruir historicamente. E ali na prática é uma sociedade que está, que eu gosto de falar, que é protegida dentro da natureza, né, na maioria das vezes na zona rural, né, que tem os aspectos lá, tem a casa de farinha, que é onde a gente produz a farinhada, a gente colhe a mandioca. Então a gente tem todos os processos na cultura quilombola que são processos
100% artesanais. A gente toca na terra para poder pra fazer o plantio. Tudo que a gente consome vem da terra, a nossa organização, né? Tem, por exemplo, pessoas que não têm a eletricidade em casa, tem uma lógica de vida, né, com essa eletricidade. As casas do quilombo, tem casas que são, por exemplo, de barro e pau a pique, né, com sapé, com tetos de palha. Então, assim, tem características físicas que se parecem muito, assim, com algumas... com a população indígena, por exemplo, né, que é popularmente mais conhecido do que os quilombos, né, no Brasil. Então, a gente tem um modo, com isso, assim, com essa questão da sobrevivência, a gente vai criando uma lógica para sobreviver, para conseguir se manter com relação à natureza. Então, a gente tira da natureza o nosso sustento, a nossa relação com a vida, a nossa relação de intimidade com a vida e com a natureza. E tudo é transmitido pela oralidade. Então, a gente tem mais de 600 anos de existência, né, assim, muito mais, e aí a nossa relação é 100% de transmissão com a oralidade. A gente não tem, por exemplo, um documento, igual quando você vai chegar para trabalhar numa empresa, você tem lá, assim, uma lista de coisas que você vai fazer. Então, você recebe um treinamento, aí te dão uma pasta com várias etapas de métodos que você tem que fazer para conseguir desenvolver seu trabalho. Isso tudo que essa estrutura dessa empresa tem, no nosso lugar lá no Quilombo, é a oralidade. Então, a gente tem todas as informações impregnadas na nossa capacidade de oralidade, de transmissão. E a transmissão acontece pela oralidade, pelo verbo, pelo texto, né, que a gente fala, mas também pelo corpo, pelo nosso movimento, pela forma como a gente se relaciona com a natureza. A comunicação não verbal. A comunicação não verbal. Então, por exemplo, olha a faculdade que eu tive. Todo dia de manhã eu saía para caminhar com o meu avô de manhã, e aí era lá para 5 horas da manhã, a gente parava num determinado lugar e escutava o som de um pássaro. Aí eu sabia que o som daquele pássaro era o som de um tipo de espécie que alimenta de um tipo de fruta, e essa espécie leva essa semente para aquele lugar por onde aquele som está vindo. Ai, que então a gente sabe que ali vai ter aquela árvore. Quer dizer, a nossa relação é sensorial, né, com o espaço. Tem uma poética nisso que é muito bonita, né? Sim. Que é a nossa relação de subjetividade. E a gente recebe essa subjetividade nesse processo de construção da nossa identidade. Está impregnado na gente isso, né? Então é o nosso modo de vida. A Zona da Mata tem muito disso, assim, que é muito especial. Então a gente vai aprendendo o ciclo da natureza e respeitar a natureza, e o respeito o respeito no sentido assim de não infligir aquilo que é o espaço da natureza. Esse respeito também, mas é um respeito no sentido de olhar considerando que aquilo é inteligente, é complexo, é sofisticado, tem muitas camadas ali que precisam ser entendidas, né? O que eu acho louco disso, Medete, é que você está muito longe da onde você nasceu, né? E tipo assim, como foi que isso tudo começou? Exemplo, você tá... Eu pensei que eu tivesse vindo de longe, de Pernambuco, né? Mas você veio de uma situação que te coloca mais distante ainda dessa atual realidade que a gente está aqui hoje, vislumbrando, que a gente está aqui vivenciando, de estar em outro continente, né? Onde foi que começou, da onde foi que veio o estopim, sabe, da tua história, que te colocou nesse meio acadêmico, que te trouxe para uma outra realidade um pouco mais distante daquela vida rural que você tinha? Olha, são 8.733 quilômetros de distância, fisicamente. Isso é muita coisa. É muita coisa. Muitas horas de viagem. E é muito distante fisicamente, né, territorialmente, mas é muito próximo no sentido de aspectos de memória. Por exemplo, estar em Portugal é interessante para mim porque eu quero entender qual é a relação dos portugueses historicamente com a memória, porque teve um processo de atravessamento. Os portugueses atravessaram a memória dos países que foram colonizados, né? Os países que foram colonizados por Portugal teve um atravessamento, né? A memória foi atravessada. E essa relação com a memória me interessa saber, porque, por exemplo, nós resistimos e a memória foi impregnada na nossa oralidade, no nosso corpo, né? Então, por exemplo, a memória é importante. Eu estou muito distante do quilombo fisicamente, mas em memória eu estou muito conectado. Eu me sinto mais conectado com o quilombo hoje do que, por exemplo, quando eu estava em Belo Horizonte, que é 200 quilômetros de distância. Sim. Aqui é 8.000. Então, assim... Que louco, né? É uma coisa muito distante. Aí, pensando em trajetória, por exemplo, como é que eu chego aqui, né? Porque sair do quilombo... Eu lembro, por exemplo, assim, quando a gente ficou um tempo sem eletricidade, eu lembro que quando a gente estava sem eletricidade, eu tinha uma vela, um livro e um sonho. Era isso. E aí todo dia minha mãe ia lá
acendia a vela para eu poder estudar com aquele livro, com aquela vela, aquele sonho. E ali eu entendia que quando ela fazia esse movimento de acender essa vela, ela estava me dando perspectiva, ela estava me dando uma oportunidade. Né? O meu exercício, assim, por exemplo, eu saí do Quilombo, estou aqui estudando coisas que são relacionadas ao Quilombo, e eu não acho que, por exemplo, todas as pessoas devam sair do Quilombo. Né? Eu não acho que é isso, porque a vida ali é muito preciosa, a vida no Quilombo é muito rica, é muito preciosa. Mas eu acho que as pessoas têm que ter a oportunidade de escolher onde elas querem estar. Sim. Eu só vou poder escolher se eu puder conhecer opções. Você tem que ver opções. Né? Então hoje eu desejo estar no Quilombo, mas eu desejo estar no Quilombo. Eu não quero ser obrigado a estar naquele lugar por uma circunstância social. Né? E aí isso é a perspectiva. Porque a ideia é que as pessoas tenham perspectivas, que elas possam sonhar. A gente está muito empenhado em lutar pela sobrevivência. E não é justo que as pessoas não possam sonhar. Sonhar com o que elas desejarem. Não estou falando sonhar em sair de lá, não é isso. É sonhar com o que elas quiserem sonhar, ter perspectivas. Ser o que quiser ser. Ser quiser ser. Por exemplo, teve uma viagem que a gente fez, e aí o lance da memória, antes, para concluir o lance da memória que eu estava falando, teve um dia aqui que teve, em Portugal, em alguns países da Europa, teve o apagão. Sim. E não teve eletricidade nenhuma de nada, internet, nada, nada, nada. E aí eu lembrei desse dia que eu tinha uma vela, um livro e um sonho. E aí eu falei, gente, me conectei de novo. Então olha como que a proximidade da memória me restabelece a conexão com o Quilombo, né? A memória é uma coisa muito importante. Sim. E aí eu lembro disso e me mantive tranquilo, porque eu lembrei de quando a gente não tinha eletricidade e como que era o nosso modo de vida. Isso me deu uma certa tranquilidade. Quer dizer, eu recorri ao Quilombo. O que eu falo assim é que a gente não está ali contra a sociedade tradicionalmente conhecida como a sociedade lá da capital, Sim. que tem a sua forma de organização, o meio urbano, a tecnologia. A gente não está contra isso, né? Quer dizer assim, a gente está a favor de alimentar um respeito às nossas tradições. Sim. Um respeito no sentido assim, a gente tem aqui uma tecnologia, uma inteligência, né, que caminha junto com a tecnologia, com a inteligência, com a memória dos centros urbanos, por exemplo. Sim. Né, não tem, elas caminham juntas, mas uma é respeitada e a outra não. E é sobre isso, né? A minha ideia de estar aqui em Portugal, desenvolver essa pesquisa, trabalhar com isso, transitar com o meu corpo nos espaços que não conhecem o meu corpo, né? As pessoas não conhecem o Quilombo pelos espaços onde eu transito aqui. E é uma forma de apresentar. Isso tem uma importância no sentido assim de que as pessoas vão começar a respeitar aquilo que elas começarem a conhecer e saber que existe. Sim. Né? Então é uma ideia que começa daí. Né? E trazer ao mesmo tempo uma perspectiva. Porque, por exemplo, depois que eu saí do Quilombo, e a minha jornada inteira foi assim de programas sociais, no sentido de participar de editais, de bolsa de pesquisa, de participar de incentivo. Então participei de Ciências Sem Fronteiras, o ProUni, programas do governo, Minha Casa Minha Vida. Então esses programas, né, eles foram possibilitando que pessoas que têm as minhas características tivessem perspectivas. Né? Então, por exemplo, hoje eu estou aqui alimentando outras pessoas, porque outras pessoas podem sonhar com possibilidades, por exemplo, de quem tiver vontade de seguir carreira acadêmica, de estudar, de produzir filmes, né? Porque é minha trajetória. Então é como se eu dissesse, através da minha experiência para o Quilombo, que é um caminho possível para quem deseja fazer isso. Sim. Né? Então, que não é inalcançável. Não é inalcançável. Né? E a gente fez um projeto, pra você ver como é que é a relação da memória, né? E da transmissão. A gente fez um projeto uma vez, lindo, 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 que nós alugamos um ônibus e levamos o Quilombo para ver o mar pela primeira vez. Nossa. Mais de 50 pessoas. Deve ter sido muito emocionante. E aí eu nunca vou esquecer disso, assim, que pessoas tinha gente lá de 7 anos de idade e gente de 70 anos de idade dentro desse ônibus. Que nunca tinha visto o mar. Nunca tinha visto o mar. Nossa. Foram ver o mar pela primeira vez. E aí eu ia gravar, eu tava com a câmera na mão para gravar isso, e aí o motorista fala, ó, na hora que a gente virar essa curva, a gente foi de um ônibus, né, e o motorista falou, olha, na hora que a gente virar essa curva, vai aparecer o mar. Então é onde todo mundo vai ver o mar pela primeira vez. Que entrar numa rua e a gente vê o mar. E na hora que ele fala isso, ele anuncia, todo mundo corre para esse lado do ônibus, que era onde ia dar para ver o mar. E aí eu lembro que eu tava com a câmera bonitinha assim para fazer um documentário disso, e na hora que o mar aparece, e aí a expressão das pessoas tem um brilho do lado de cá, um brilho do lado de cá, eu não consegui apertar para gravar a câmera. Eu não consegui apertar para gravar. E eu fiquei, gente, não dá. É sensorial. É uma coisa, eu preciso...
usar todo o recurso que eu tenho de existência do meu corpo Para vivenciar para isso. vivenciar isso e dar conta de registrar na minha memória, porque eu preciso dessa imagem para sempre. Era o encontro de 2 oceanos, eram 2 grandezas se encontrando pela primeira vez. O mar estava encontrando o quilombo e o quilombo estava encontrando o mar. Não tinha uma ideia de equivalência no sentido de que eles estavam indo ver o mar, que é uma coisa impressionante. Eram 2 coisas impressionantes se encontrando ali. E aí esse encontro gerou uma imagem que eu não consigo descrever e também não consegui gravar. Tem que viver para ter esse acesso. Sim. E lá no quilombo a gente vive isso, a gente vive a experiência, né? De como se estivesse vendo pela primeira vez Nossa, que lindo. as cara. coisas. E tem uma poética nisso. Tem. Agora, lá no quilombo, provavelmente você deve ter tido uma pessoa que te trouxe essa perspectiva da possibilidade, da importância do estudo, né? Mais uma vez eu repito, né? Você estava talvez ali numa situação... Teve alguém que trouxe essa perspectiva para você, de você ali contemplar uma outra possibilidade de sair, de estudar e ser quem você aqui é hoje, né? Porque nós somos o resultado do nosso passado. A gente é resultado do nosso passado. Houve essa pessoa em si que implantou, que trouxe para você essa perspectiva de tipo, ó, existe algo lá fora e é possível. Houve essa pessoa na tua trajetória? Tiveram algumas pessoas, assim, mas talvez algumas pessoas que foram bem importantes. Na verdade, sim, o quilombo ele sempre caminha junto, né? Então, eu não consigo pensar em uma pessoa em si, assim, mas eu consigo pensar em um conjunto de ancestralidade, que são várias pessoas. Né? Então, por exemplo, a minha mãe teve várias pessoas que fizeram a formação dela, historicamente, no quilombo, e ela fez a minha formação. Eu lembro que ela dava aula no quilombo, e ela, toda vez que ia me ensinar alguma coisa, ela colocava todo mundo assim em cima da mesa. Ela invertia. Ela colocava a gente em cima da mesa porque a lógica dela é de que era olho no olho, porque o conhecimento é horizontal. Sim. Então a gente vai aprendendo no quilombo vários aspectos que são altamente... vários métodos de estudo, de ensino que são altamente assim, sofisticados. Né? Então no quilombo a gente tem uma ciência muito sofisticada, que infelizmente não é respeitada pelo mundo lá fora, né? É uma experiência então, sensorial. É então, diferente. Quando minha mãe acendia a vela e abria o livro, essa imagem já me comunicava muitas coisas. Né? Então ali já era um processo de formação. Né? Eu preciso de uma luz, eu preciso do sol, eu preciso da energia, eu preciso de alguma coisa iluminando para que eu consiga ver esse conhecimento. E o engraçado é que a vela, ela em vários estudos filosóficos, estudos espirituais, coisa tal, a vela ela tem uma representatividade muito, muito importante, né? Você vê que uma simples vela pode gerar todo um conceito filosófico sobre a luz da vela. Sim. Né? Então isso eu imagino, símbolo, né? é um símbolo, é como se tivesse, exemplo, os católicos acendem uma vela para os seus entes queridos que, né, já partiram, né, como se fosse um farol guia para suas orações, para que eles possam estar bem, né? Em algumas culturas hermetistas, a vela é tida como a luz da sabedoria. Né? No hinduísmo, a vela é utilizada como meio de meditação para que você encontre o seu próprio eu. Né? Na meditação da vela, para que você encare ali o seu eu interior, né? A concentração de olhar para a vela. Então, isso é muito representativo. E, cara, uma pergunta que eu queria te fazer com relação a essa tua jornada é que, assim, você quando me mandou o seu currículo, eu até fiz um vídeo, eu fiz, gente, se eu for falar o currículo do homem aqui, não cabe nesse story. Né? É muita coisa. Eu vi que você é uma pessoa academicamente muito, né, empenhado. Você está ali, você tem doutorado, tem mestrado, tem várias formações e tal, e a gente estava até conversando um pouco sobre isso. Algumas dessas coisas foram feitas no Brasil, mas você comentou também que muitas coisas te levaram para fora, né? E tipo assim, como é que foi aquele garoto, né? Aquela concepção daquele garoto lá na zona rural de Minas, né? E de repente vir para esse outro mundo, assim, como é que foi isso? Como é que foi essa sensação de sair, exemplo, do Brasil pela primeira vez? Quando foi que você saiu do Brasil pela primeira vez? E como é que foi essa sensação de tipo assim, tô em outro continente, tô em outro lado do mundo. Como é que foi essa sensação?
Eu vou te falar como é que a perspectiva ela é importante, né? Eu lembro, assim, pra você ver, eu nunca tinha visto um avião. Então eu fui para Belo Horizonte, eu não sabia que, assim, na minha cabeça, o que é um avião? A pessoa viaja dentro de um avião? Como é que era isso, né? Então eu começo a entender que é possível viajar de avião quando eu vejo um avião pela primeira vez. Sim. É perspectiva. Sim. Né? E aí eu preciso entender, é possível viajar de avião. Aí eu lembro que, assim, aí eu fui para Belo Horizonte trabalhar e estudar, eu lembro que o meu passeio da vida era ir para o aeroporto porque eu queria ficar vendo avião. Então eu ficava, gente, é possível viajar de avião, é possível... Nossa, as pessoas voam, sabe? E isso é perspectiva, tipo, você pode ter perspectiva, movimento, né? Então, por exemplo, eu fui viajar pela primeira vez para Cabo Verde para estudar as tradições e as origens quilombolas, né? A nossa origem, que é cabo-verdiana, a origem da formação do Quilombo Fátima Gangazumba, lá da Zona da Mata, em Ponte Nova, Minas Gerais, é cabo-verdiana, é formado por uma constelação de outros países, né, de pessoas de outros países, mas Cabo Verde. E aí eu começo a sair de lá com essa perspectiva. Eu lembro que o primeiro livro que eu ganhei foi uma tia que tinha saído, que foi para a capital para estudar. Ela foi uma das primeiras pessoas negras, ela foi a primeira mulher negra na reitoria da UENG, lá em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Paulina, ela me deu um livro, é o primeiro livro que eu li, nunca vou esquecer, eu tinha 11 anos de idade, chama Cor Púrpura, da Alissa Walker, que inclusive tem um filme, né, tal. Foi o primeiro livro que eu li, e ali eu comecei a entender. Aí no livro tinha uma moça que tinha viajado para a África, e eu falei, será que ela viajou de avião? Será que ela foi... Então, pra você ver como é que a coisa vai se alinhando. Essa ideia de, assim, eu posso resumir o fato de eu estar aqui porque eu tive uma perspectiva, né? Eu lembro dessa frase da minha mãe, olha, nós não temos nada, né, assim, vindo para Belo Horizonte, a gente já não tem mais nada aqui, não tem amigos, você vai começar do zero, então a gente não tem amigo, a gente não tem casa, a gente não tem nada além de um sonho e uma inesgotável fé. Então ela tinha essa ideia de que a perspectiva era algo importante. Quem está preso numa lógica de sobrevivência, do tipo, eu tenho que sobreviver para direitos básicos, do tipo, conseguir pagar aluguel, conseguir comprar as coisas, às vezes você não tem a perspectiva de sonhar. Então você não tem... Como é que eu vou sonhar que é possível ir para um outro país, sendo que eu não tenho dinheiro para pegar um ônibus para ir para o centro da cidade? Ou que eu não tenho dinheiro, às vezes, para comer. Para comer. Né? Só então, faço uma refeição no dia. A gente está falando disso, a gente está falando de pessoas que não têm o direito de sonhar. Né? Então, assim, quando a gente vê uma pessoa de uma realidade muito distante daquela que ela vive, conseguindo alcançar coisas que são consideradas de prestígio e destaque na sociedade, você está dando perspectiva. Então, quando eu olhava para essa tia minha que podia transitar, ela viajava de avião, ela andava, ela transitava, eu falava, gente, é possível a gente fazer o que a gente, sabe, transitar pelos espaços e conquistar coisas. Né? A ideia, por exemplo, vou te falar uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum, assim, nenhuma entrevista, nada, que eu acho que eu vou falar também verbalmente pela primeira vez, então pode ser que eu mude de opinião antes de mesmo de concluir o que eu vou falar, mas eu tenho uma ideia de que, assim, eu fui seguir a carreira acadêmica porque eu queria ter a possibilidade de transitar por espaços, apresentar cultura quilombola e transitar com o meu corpo nos lugares que eu não via que tinham essas pessoas lá. Então eu falava, gente, as pessoas aqui da capital precisam saber que existe um quilombo, conhecer a história, conhecer o que fizeram, né? O que a gente fez do que fizeram da gente, né? Então as pessoas precisam conhecer isso, as pessoas precisam olhar do ponto de vista de quem viveu essa história e vive até hoje, né? Porque quem conta a história não viveu ela, infelizmente. E aí a minha ideia era essa, de levar para esse lugar o meu corpo e poder, de algum modo, contar isso para as pessoas. Então, eu preciso de um título para isso. Para eu ser professor numa universidade, eu preciso de um título. Então, assim, eu acho que o conhecimento acadêmico, científico, ele é importante. Mas ele não é mais importante do que o conhecimento que é produzido lá, nos povos originários, nos povos tradicionais. Porque o conhecimento que é valorizado cientificamente, porque a gente tem métodos de pesquisa científica, que é importante, né? Todo esse conhecimento, essa trajetória acadêmica, essa formação, ela é importante, mas transitar por isso me fez perceber que esse conhecimento ele é importante porque ele me valida em título, e esse título é como se fosse um passaporte que eu pudesse transitar por espaços que são respeitados na sociedade. E aí, com esse trânsito do meu corpo nesses lugares, eu posso levar o conhecimento da população quilombola tradicional e dizer, olha, esse conhecimento também é importante. É valioso. Isso também existe. Isso também existe. Né? E isso precisa ser respeitado. Vocês não estão observando isso na ótica correta. Exatamente.
Porque aqui é muito complexo, é de uma profundidade que a gente precisa de ter métodos para conseguir detectar, estudar, codificar, e as pessoas às vezes não conseguem respeitar aquilo que elas não conhecem ou não entendem. Sim. Né? Então é mais ou menos esse processo. Então assim, a minha trajetória acadêmica ela é alimentada por esse desejo, essa vontade de que o nosso conhecimento quilombola fosse respeitado. Uhum. E aí por isso fiz a faculdade de cinema, porque tem a ver com a ideia de poder contar as nossas próprias histórias. A gente produzir a nossa história pela ótica de quem viveu a história. Uhum. Depois eu fui fazer a pós em gestão cultural com a ideia de desenvolver projetos para alimentar a perspectiva dos povos tradicionais, com a cultura dos povos tradicionais. Fiz também uma especialização em jornalismo cinematográfico com a ideia de documentar os processos da perspectiva quilombola. E aí eu fui para o mestrado em estudo de linguagens para poder estudar como a nossa linguagem, o processo de narrativa quilombola, é um processo que tem uma complexidade na hora da transmissão, por exemplo, da oralidade. Sim. Aí eu fiz o mestrado sanduíche em mídias e artes na Hungria, em Budapeste, porque me interessava também conhecer do leste europeu os povos tradicionais, no caso da população em Budapeste, a população cigana, e ver como que essa dinâmica acontecia em um outro lugar, com outro processo, com um processo diferente, histórico, né? E aí eu estudei mídias e artes lá. Fiz uma imersão em psicanálise na casa do Freud, na Áustria, em Viena, e nesse processo foi para entender como que os arquétipos e a perspectiva também pudesse ser associada a um processo de construção do indivíduo, de modo geral, e a formação e como esses atravessamentos todos, né, da narrativa e da oralidade vai constituindo a identidade dessa pessoa. Uhum. E no doutorado, o meu doutorado é Tecnologia da Informação, Comunicação e Gestão do Conhecimento, que é Tecnologia da Informação e Comunicação e Gestão do Conhecimento, onde eu estudo sobre esse processo de transmissão da oralidade, como que as nossas práticas, nossos hábitos, nossos aspectos culturais também podem ser entendidos como uma tecnologia altamente sofisticada, altamente inteligente, e a minha ideia é escrever isso. A minha ideia não é escrever como que a gente faz os processos, mas é dizer que os nossos processos precisam ser respeitados e valorizados de algum modo. Uhum. E aqui na Universidade do Porto, nesse processo de mobilidade internacional que eu faço como pesquisador, aqui eu estudo sobre, no departamento de letras também, como a tecnologia vai proteger as nossas tradições e o que me interessa muito sobre como a memória, a relação da memória dos portugueses com a memória. Uhum. Né? Então, o meu trânsito acadêmico é para conseguir os títulos. Então, eu acho que eu tenho sede de ter esses títulos, não porque o título ele vai ser importante, não. Esse título é uma sobrevivência. Então, quando eu luto bravamente para escrever uma dissertação, quando eu luto bravamente para escrever uma tese, eu não estou lutando ali porque eu quero ter um status acadêmico, social. Eu quero sobreviver. Sim. Então, eu quero que o meu corpo seja entendido como importante. Mas não o corpo do Vitor Bedetti, mas o corpo quilombola que transita por esses espaços. Né? Então, corpo negro, quilombola, que tem origem cabo-verdiana, origem africana, e ele pode transitar por esses espaços. Para eu transitar por esses espaços, eu preciso romper as fronteiras. Passaportes. Eu preciso desses passaportes, né? Que são os títulos acadêmicos. Os títulos. Então, eu vou viver e vou lutar por isso, porque eu quero alcançar os espaços que são considerados de prestígio e de destaque na sociedade, porque isso, para mim, é sobrevivência. Cara, que história sensacional, cara. Oh. É sensacional ouvir tudo isso, cara. Eu, assim, particularmente, eu me sinto muito agraciado em poder estar ouvindo a tua história. E, dentre várias outras histórias, a gente vê como é impressionante o que motiva cada pessoa a estar onde está, né? Você disse que está aqui em Portugal tem mais ou menos aí 1 ano, né? Como é que é viver em Portugal, cara? Como é que é viver aqui, tendo como exemplo todo esse teu passado? Como é que é viver aqui? Cara, é uma coisa assim, tem sido muito importante. Uhum. Quando eu não queria vir para Portugal de jeito nenhum, eu não queria vir. E aí, quando eu cheguei aqui, eu me arrependi da minha resistência, porque foi tão importante, está sendo tão importante, está sendo um mergulho na história, né? Assim, está sendo um mergulho numa perspectiva que é aquilo, são 8.000 quilômetros de distância, mas muitas coisas familiares. Sim. Né? Então... A gente está muito ligado à história de Portugal. O Brasil ligado, em si está muito ligado à história de Portugal. São vários atravessamentos e conhecer isso é muito importante, assim. A vida aqui é um desafio porque é uma renovação de um compromisso todos os dias para lidar com a questão da imigração, a questão de
de transitar com o corpo, que é diferente do corpo que as pessoas estão acostumadas de ver, né? Sim. E quando eu ando pelas ruas aqui, eu ando com as características que eu tenho. Então eu ando com essas roupas que são produzidas única e exclusivamente lá no Quilombo, Aham. né? Pelo Quilombo. Eu ando com essa estrutura de corpo, né? Enfim, com meu gesto. Eu ando dessa forma. Então, assim, e perceber que é um corpo que nem sempre... É porque, assim, às vezes os lugares que eu transito, eu não vejo outras pessoas que se parecem comigo. Sim. E isso me dá eu preciso estar bem, assim, forte, sabe? Eu preciso estar com energia. Você precisa estar muito bem de si Eu preciso para estar poder muito bem. transmitir o que você quer. Eu preciso estar muito conectado com o Quilombo para eu sentir que eu estou andando junto. Porque Aham. Quilombo é isso, né? É você andar junto com muitas pessoas. Porque aí quando eu entro nos lugares, por exemplo, quando eu entro lá na universidade e não vejo pessoas que se parecem comigo, Aham. eu entro com a consciência de que eu estou entrando com uma ancestralidade ali, que são muitas pessoas que estão juntas comigo. Né? É engraçado você falando isso daí agora, né? Que assim, você não anda só. Eu me lembrei de uma música que eu e minha esposa a gente gosta muito, chamada Povoada. Ai, eu amo essa música. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de 1000, sou um mar, mas não sou só. Né? Eu amo essa música. Eu acho isso sensacional, sabe? E a ideia do Foguete na Europa é poder justamente trazer essa história, né, de pessoas que transformam de alguma forma, né, a vida aqui. E assim, eu queria, Bedete, te pedir agora que para mim eu acho que é um dos momentos mais especiais de tudo isso que a gente vem fazendo, que é o seguinte. São basicamente 3 perguntas. A primeira é: como foi para tua família, né? Quando você disse assim, só gente, tô indo, vou me afastar fisicamente de vocês. Por que eu pergunto isso? Porque a imigração em si, esse afastamento físico, ele provoca em muitas pessoas muita dor, muito sofrimento, muitas dúvidas sobre o que é que eu vou encontrar lá. Será que eu vou conseguir? Né? E também tem a parte da família, aquelas pessoas que, não por maldade, mas que estão aqui e não desejam esse afastamento. Né? Como é que foi isso para tua família quando você disse, ó, gente, eu tô indo, não sei o que vai me encontrar lá? Teve um cenário assim de insegurança, primeiro, que eu acho que é comum, né, porque é uma insegurança com relação a uma coisa nova, né, e você pensar assim, o Quilombo, né, igual eu te falei, né, assim, eu não sabia nem que podia uma pessoa viajar dentro de um avião. Uhum. Então, imagine que é muito distante da nossa realidade. Então, Sim. assim, então tinha uma sensação de insegurança, né? Mas a minha família também, assim, minha família como um todo, assim, a família quilombola aposta muito nisso como uma conquista importante, né? Então, uma conquista, a gente sonha junto, né? Então, é um sonho junto mesmo, né? Assim, a gente vive isso junto, a gente sonha junto, a gente constrói isso junto, né? E aí, quando as pessoas estão junto com você, mesmo não estando presente fisicamente, elas não têm aquela sensação de distância, né? Porque a gente está sonhando junto, é um compartilhamento, né? De história. Então, e aí quando é interessante isso, porque agora eu estou lembrando de algumas mensagens que eu recebo da galera do Quilombo, e aí a galera termina sempre a mensagem dizendo, estamos juntos. Ai, que lindo. E isso é muito simbólico, né? Eu fico pensando assim, as fronteiras, edas que existem, né? As fronteiras mesmo, dos países, né? Sim. Às vezes tem um entendimento de que é para poder impedir que estrangeiros, bem dentro da etimologia da palavra, estrangeiros, entrem sem que você saiba quem eles são. Sim. Né? Mas às vezes também essas fronteiras é para impedir que as pessoas saiam. E atravessar a fronteira é um desafio. Essa parte de impedir que as pessoas saiam, cara, eu achei muito impactante isso aí agora. Eu acho que é mais sobre impedir que saiam do que entrem. Sim. E atravessar exige bastante desafio. É um desafio físico, emocional, de dinheiro, de muitas coisas, de documentos. É um desafio muito grande. Uhum. Mas uma mensagem que eu acho que é importante deixar para as pessoas, assim, nesse sentido de atravessar a fronteira, é que você está lidando com isso, que pode ser o impedimento de que você saia, né? Mas você tem que ter uma referência de que a visão do lado de lá pode ser maravilhosa. Sim. Atravessar a fronteira é desafiante, é difícil, mas a visão do lado de lá pode ser maravilhosa.
E não é o fato de você ver algo bonito do lado de lá. É que, por exemplo, depois de atravessar a fronteira, eu vi mais belezas do lugar de onde eu vim, por exemplo. Sim. Então a visão sempre será maravilhosa, porque você vai ver um outro lugar novo, que pode ser lindo, maravilhoso, né? E aqui é de fato, mas eu vejo também que a visão é maravilhosa porque é de onde eu vim também é bonito. Sim. Então, atravessar a fronteira é difícil, porque as fronteiras nem sempre é para trazer proteção, para impedir que estranhos entrem. Uhum. É às vezes para limitar que as É pessoas pra saiam. tolher. Né? E atravessar a fronteira é difícil, mas a visão do lado de lá Eu achei interessante essa perspectiva agora que você trouxe da questão do cruzar a fronteira, né? Faz com que você saia da caixa e você observe que existia algo também onde você estava, que é tão lindo que às vezes você ali dentro você não tinha capacidade de observar. Sim. Que foi necessário uma outra perspectiva, né? Você sair do micro ali, você vir para o macro e olhar todo o panorama e dizer, caramba, aquilo dali também é muito importante. Né? E é a fronteira em várias dimensões, por exemplo, a primeira fronteira que eu cruzei era da terra, do chão de terra, para o asfalto. Foi a primeira fronteira. E foi uma fronteira, mesma coisa. A gente achava que aquelas fronteiras ali, simbolicamente, do chão para o asfalto, era para impedir que estranhos entrassem. Mas, na verdade, eles tinham construído para impedir que a gente saísse. E atravessar essa fronteira foi muito importante, porque Sim. eu vi que a visão do outro lado da fronteira é maravilhosa, mas não é do que está do outro lado da fronteira. É que de olhar de lá de fora da fronteira para dentro, me fazia outras belezas que eu não conseguia perceber, identificar. Então tem a ver com isso, assim, a gente vai cruzando várias fronteiras, né? E atravessar a fronteira é difícil. Você tem que ter muita gente com você. Então por isso que é importante ler as mensagens e a galera escrevendo, estamos juntos. Porque você tem que ter gente com você, mesmo tem que ter sozinho. apoio. Tem que ter apoio. Tem que ter. Atravessar a fronteira é isso. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, são duas aí que, assim, infelizmente, gente, a gente tá chegando, né, ele tem compromisso, então a gente, né, tá chegando ao fim dessa entrevista e tem duas perguntas que eu sempre faço, né, que eu acho que são importantes. A primeira é, o Bedete de hoje, se ele pudesse voltar lá naquela época que a mãe dele abriu o livro e acendia a vela para ele poder estudar, se ele pudesse dar um conselho para aquele Bedete ali de 13 anos, de 12 anos, qual seria o conselho que você hoje, com o conhecimento e a sabedoria que você tem, que você levaria para essa criança, que você acha que seria crucial e determinante para te ajudar no Bedete de hoje? É uma pergunta profunda. Nossa, eu acho... Eu acho que é o seguinte, eu acho que eu diria assim, algumas coisas, né? Eu acho que eu vou pôr uma lista de 3 coisas. Eu acho que a primeira coisa que eu diria era o sentido assim, para eu ser mais generoso comigo. Certo. Porque eu tô fazendo aquilo que eu dou conta de fazer, e eu tô fazendo aquilo que eu dou conta de fazer com o que restou do que fizeram de mim. Então, eu preciso ser generoso comigo. Porque o fato de repente, assim, igual eu falei no início sobre a relação abusiva, de às vezes não me sentir capaz, de às vezes achar... Era um sentimento de culpa, do tipo, eu não sou bom o suficiente, essa vaga não vai ser pra mim, esse lugar não é pra mim. E eu falava, não, como é que eu penso isso de mim? Na verdade, fizeram com que eu pensasse assim. E eu tô sendo o que restou do que fizeram de mim. E isso é muita coisa, porque eu estou sobrevivendo a isso, né? A uma violência que com o tempo eu vou identificar, vou entender. Então, meu desejo é ser mais generoso, é falar isso, para eu ser mais acolhedor comigo, ser generoso comigo e com os meus. Sim. Né? Então, era a primeira coisa que eu ia falar. E eu acho que eu falaria também, assim, que tudo bem a gente viver o nosso desejo. Aquilo que a gente realmente quer ser, que sente vontade, eu acho que eu também falaria isso. Tudo bem. Não é egoísmo. Não é egoísmo. E também, assim, eu acho que eu fiquei muito tempo preso numa perspectiva moral, espiritual, religiosa, com relação a viver o desejo mesmo, de viver aquilo que você realmente é, aquilo que você realmente deseja. Então eu acho que eu daria um conselho para mim assim, olha,
mesmo se você se sentir sozinho, você não está só. Energeticamente, espiritualmente, ninguém vai te abandonar porque de repente você tem um desejo diferente de algumas pessoas. Então, eu acho que eu falaria isso comigo. E a terceira coisa, para fechar, eu falaria que eu acho que eu daria esse conselho: atravesse as fronteiras. Porque as fronteiras que te disseram, aquela cerca ali, ó, de arame farpado, que te disseram que é para impedir que estranhos entrem, na verdade é para impedir que você saia. E atravessar essa fronteira pode fazer com que a visão do lado de lá seja maravilhosa. Nossa, sensacional. Eu vou refletir sobre esses 3 conselhos para mim. E uma outra pergunta que eu sempre faço na finalização da nossa entrevista é o seguinte: qual seria o conselho agora que o Bedete daria à pessoa que está lá agora assistindo a gente? O que é que você diria para ele, né? Qual seria a dica que você daria para ele, essa pessoa talvez que esteja sonhando ou que esteja se sentindo incapaz de sonhar com uma vida melhor ou com um mundo melhor para ele e para os seus? Qual seria a dica que você daria para ele? É o seguinte, às vezes você pode estar, eu falo pra pessoa mesmo ali, né? Pode falar. Falo pra você. Às vezes você pode estar aí assim, sei lá, né? Sem perspectiva, sem nada, né? Assim, às vezes você tá numa situação, às vezes sem perspectiva, sem saber o que faz. E eu quero te dizer uma coisa: às vezes você não tem nada além de um sonho e uma inesgotável fé. Mas o fato de você não ter nada, mas ter um sonho e ter uma inesgotável fé, vai fazer com que os caminhos se abram em muitas possibilidades. Então, perspectiva, acredite, porque a gente pode estar em qualquer lugar que a gente desejar estar. Gente, é isso, Bedete. Obrigado. 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 Eu agradeço por essa oportunidade. Obrigado. Nossa, como não se apaixonar agora por esse ser humano? Gente, foi sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Para vocês que assistiram aqui até o final, vocês já sabem, né? Que eu sempre digo: se você chegou até agora e você ainda não curtiu, você não compartilhou e não está seguindo nosso canal, você é meu inimigo. Gente, tem que seguir porque é lindo demais, gente. Primeiro que é hipnotizante ver ele falar. É uma coisa incrível, uma habilidade de comunicação, de conseguir conversar com a gente com leveza. É muito legal isso. E só história sensacional. Gente, mais uma história que eu acho que vale a pena de ser assistida inúmeras vezes. Espero que vocês tenham gostado. Esse canal é para isso: trazer histórias incríveis para motivar você aí, quem sabe, sair da caixinha e ter uma outra perspectiva, um outro olhar sobre o mundo. Às vezes a gente vive tão preso só no nosso olhar, só na nossa perspectiva, que a gente esquece de que existe um mundo lá fora de possibilidades, né? Então também abro aqui esse canal para o seguinte: se você está assistindo desse outro lado e você gostou dessa iniciativa, seja nosso patrocinador. Vai ser muito bem-vindo. Tá bom, gente? Então a gente se vê na próxima. Cheiro no coração de vocês. Até mais. Aqui, só uma coisa. Posso só falar uma coisa? Pode, fala. Só quem atravessou uma encruzilhada sabe escolher caminhos. Pode escolher caminhos.